A ausência de felicidade é, de certa forma, um sinal, pois agora estou apresentando sintomas de doença. Mesmo que você tire o que está sendo exigido, não se tornará feliz. Como a frescura é algo que desaparece, se você tirar o que existe, não haverá mais oportunidade de correção. Bem, eu ouvi várias vezes que essas pessoas estão passando por um sofrimento tão intenso, que estão pensando em suicídio. Quando me sentei, pensei em como estão meus sentimentos em relação a isso. É natural não conseguir perdoar, mas como professor é diferente. Estou muito interessado em como você está lidando com esses sentimentos agora. E espero que isso possa servir de referência para mim sobre como eu também posso lidar com meus próprios sentimentos. Por favor, me ajude. Sim, nunca se trata de encontrar algo que você deseja encontrar. As coisas, como doenças e acidentes, são problemas que surgem sem que os desejemos. Portanto, durante o tempo que vivemos até a morte, estamos imersos nesse espaço e tempo. E a questão é quando vamos perceber e nos machucar com isso. Se isso é percebido ao longo do tempo ou por um garçom, se é às 6 ou às 50, é definitivamente melhor perceber o quanto antes, certo? Então eu era GAC, não é? Passar por essas coisas. Isso foi quando eu estava na 6ª série do ensino fundamental. Antes disso, já havia várias coisas acontecendo, mas no final, a 6ª série foi a mais intensa. Nesse sentido, eu realmente fui sortudo, não é? Assim, isso foi na fase da escola primária. Pude pensar sobre para que nasci, por que estou vivendo agora e por que vou viver no futuro. Embora eu não deseje isso, se eu tiver que passar por essas situações, é absolutamente necessário que eu transforme isso em algo positivo na minha vida. Então, como posso fazer isso? E o que exatamente é um negativo que não é positivo? Como não entendo os números, para saber isso, preciso enfrentar as dívidas. Entrar na sociedade significa não depender dos pais para sustento, mas sim ganhar o próprio dinheiro. Isso implica que dentro do tempo da própria vida é necessário entender o significado de existir e manter esse corpo físico. E dentro dessa sociedade é algo que eu preciso agarrar. Embora agora eu expresse isso com essas palavras, durante meus anos de ensino médio não eram exatamente essas palavras, mas o conteúdo é quase o mesmo. Eu tinha isso em mente e estava determinado a entender, porque se não o fizesse, não faria sentido. Portanto, é melhor observar com cuidado. Usar isso de forma errada pode trazer prejuízos. Não se trata de uma questão econômica de lucro ou prejuízo, mas de um problema da minha vida. Por isso, havia um forte desejo de que eu definitivamente não poderia deixar de usar isso. A sensação de que, mesmo que você gaste dinheiro, deve enfrentar dificuldades, é algo que você gostaria de experimentar, mesmo que envolva bullying, não é? Sim, eu fui intimidado sem gastar dinheiro, então isso foi um bom lucro, não é? Quanto dinheiro eu teria que gastar para ser intimidado? É gratificante, não é? Você está ganhando mais. Certo. Mas além disso, eu ganho muito dinheiro. Já me machuquei, já tive acidentes. E estou vendendo bastante, então provavelmente já ganhei várias centenas de milhões. Portanto, já é rico. Está na mente. Porque o Naoki colocou tudo na mente. Além disso, há outras coisas que eu coloquei na minha cabeça. Mas, por exemplo, na indústria de tratamentos, existe a técnica de tratamento chamada Dijin. No início, eu não sabia sobre essas técnicas de tratamento, então eu aprendi. Eu estudei em uma escola de acupuntura por 3 anos. E, embora eu não pratique acupuntura, passei 3 anos lá. Mas, na verdade, quase não usei acupuntura e não foi muito útil. No entanto, isso me levou a aprender várias técnicas. Eu pensei que gostava e participei de vários seminários, mas todos eles tinham suas técnicas. Com essas técnicas e muito esforço, consegui desenvolver minhas próprias habilidades. Na verdade, eu era excepcionalmente bom, na mesma turma. Portanto, não foi que escrevi um livro logo após a graduação e comecei a dar aulas, mas sim que já havia começado a realizar seminários em
enquanto ainda estava no curso, em uma época em que a palavra cuidados ainda não existia no Japão. Comecei a prática de cuidados. Portanto, Kinshou no Ichi é algo que surgiu muito depois. Enquanto eu estava muito antes disso, em uma época ainda distante. Antes não havia métodos de exame, mas se eu vou me deparar com alguém, não faz sentido se eu não souber as informações atuais dessa pessoa. Bem, isso vem da honra das deficiências intelectuais. Então, eu realmente mantenho a ideia de que não faz sentido se não houver eficácia. Se eu puder ganhar 4.000 a 5.000 ienes por 1 ou 2 horas de interação, isso é algo que me permite viver. É essa a forma de pensar. Não era uma situação de tratamento, nem estava estudando, então, realmente não faz sentido se não houver um efeito visível. Sim, estudei várias técnicas, mas essas técnicas podem ser aprendidas com esforço. E eu segui esse caminho, mas percebi que essas técnicas eram quase inúteis. Recentemente, desenvolvi um teste de reflexo muscular, porque percebi que era necessário ler informações sobre essa pessoa. Até então, a expressão teste de reflexo muscular não existia, com a introdução do termo O-ring em outros campos. Pessoas que trabalham nessa área registraram essa palavra, tornando-a indisponível. Assim, comecei a usar o termo teste de empresa de juros, mas isso é diferente do que eu estou fazendo. Portanto, eu não pude mais usar a expressão inspeção de empresas financeiras e desenvolvi a palavra doku. No entanto, percebi que o que muitas pessoas realmente buscam é estudar técnicas para ganhar dinheiro e sustentar suas vidas, o que é completamente diferente da minha perspectiva. Nesse contexto, o que eu fiz foi que a verdadeira conexão entre as pessoas só pode surgir na comunicação entre mentes, e essa técnica se manifesta quando eu me enfrento a essa pessoa, no momento, o que pode ser feito. Portanto, é fácil escrever métodos de tratamento. Portanto, não há tratamento. Eu já estou nadando há mais de 40 anos, mas há muitas pessoas que ouvem minha linha e tentam roubar isso para fazer seus próprios seminários. É uma indústria assim, mas mesmo aqueles que recebem minha estratégia não conseguem dar uma palestra. No início, havia habilidades, mas ao conhecer essas habilidades e aplicá-las, as pessoas começaram a usar informações do cérebro, a partir de um certo momento. Portanto, quase não há registros externos. Houve algumas pessoas que vieram até mim tentando imitar e roubar essa técnica, vasculhando materiais e coletando informações, e pensando que poderiam usá-las bem, mas no final não aconteceu nada. Tudo isso está na minha cabeça. E só aparece quando estou frente a frente com essa pessoa. Antes disso, não existe. É algo assim. Por isso, ninguém consegue imitar. Eu coloquei tudo isso na minha cabeça. A razão pela qual consigo fazer isso é porque quero ajudar a pessoa que está na minha frente. O que essa pessoa está buscando? Entendendo isso, realmente quero fazer as coisas por conta própria. Quero cuidar de mim mesmo. Finalmente consigo ativar meu estado, mas consigo ler as informações do cérebro mesmo nessa condição. Nessa situação, como resultado do que li, bem, como acontece no YouTube, essas coisas acontecem, mas não há materiais. Não há nada que eu queira deixar. Tudo que eu escrever será descartado, então não faz sentido deixar algo assim. E quanto a Mimi, cobertura do inimigo? Ao estudar em uma escola individual por 1, 2 ou 3 anos, você acaba entendendo bem essas coisas. É algo assim. E é completamente diferente de outras técnicas. Não há absolutamente nenhuma técnica de tratamento. Todas as técnicas que eu tenho estão totalmente disponíveis no YouTube e no futuro vou divulgar cada vez mais as atividades de apoio. Mas mesmo que eu publique isso, não há como utilizá-las. Portanto, é completamente diferente de outras técnicas de tratamento. Saber que é algo assim foi possível graças às várias experiências que tive. Consegui agarrar o que precisava, e isso está na continuidade disso. O veneno também está nessa continuidade, e eu consigo fazer coisas como as que coloco no YouTube. Portanto, quando se fala de infortúnios, ou de passar por situações difíceis, ou de enfrentar doenças, eu realmente vejo isso como uma oportunidade, porque eu precisaria tirar algo de bom,
já que estou doente. Não é possível fazer isso. Quero que você aproveite mais para si mesmo. Se não aproveitar e voltar ao que era, o que faremos da próxima vez quando surgir outra doença? É melhor usar na doença atual. Não tive essa oportunidade antes e não conhecia esse tipo de pensamento. Então aprendi isso ao me relacionar com você. Bem, a pessoa que não participou ontem e participou hoje, que tem 70 anos, como você mencionou, quando veio até mim com Parkinson, há 2 anos, estava com a cintura dobrada a 90 graus. Sim, eu quero fazer um show de festa. Também quero viajar em alguns meses. E gostaria que isso fosse ajustado para esse propósito, mas eu não fiz nada. Enquanto não fiz nada, cerca de 6 meses se passaram. E as coisas estão melhorando cada vez mais. Eu melhorei sem fazer nada. Eu quase não fiz nada. O Sr. Saguil parece estar em um estado em que, enquanto ouve minha história, já está com dor nas costas e não consegue ficar sentado por mais de 5 ou 10 minutos. Como você disse anteriormente, ouvir por 4 dias não foi tão difícil e eu quase não fiz nada. Assim, quando informações importantes entram na pessoa, elas se conectam com pequenas informações. Essas coisas estão ligadas à felicidade. A felicidade realmente melhora as coisas. A menos que isso aconteça, as coisas não vão melhorar. Mesmo que não haja felicidade, estou relatando sintomas de doença como funcionário agora. Mesmo que você tire aquilo que está sendo reivindicado, não se tornará feliz. A frescura é algo que desaparece, então, se você tirar o que existe, não haverá mais oportunidades de correção. Portanto, mesmo que eu leia os pontos e ensine a vocês, isso não vai melhorar as coisas. Pode ser que isso tenha melhorado um pouco, mas não dura muito. É apenas um material para que você possa se confrontar. Viver a sua vida sabendo quem você é, agarrando-se a si mesmo e realmente se confrontando. Isso não tem sentido a menos que você consiga isso. Pode levar 5, 10, 20, 40 ou 60 anos. Cada um tem seu próprio tempo. São 10. Você pode escolher como quiser. Não seria bom levar 60 anos. Não seria bom levar 5 anos. Qualquer forma está bem. Você pode fazer do jeito que quiser. Esta é a verdade. Não importa o quanto você se esforce ou tente, você pode morrer em um acidente. Você pode ter câncer, pode melhorar. Isso não é verdade. Mesmo que você queira ir em segurança, não se sabe quando as coisas podem acontecer. Enquanto você não puder dizer que é feliz, a felicidade não virá. Você vai agarrar a felicidade eventualmente, mas não é apenas eventualmente. Enquanto você diz isso, a situação se tornou tal que, devido à Covid, você não pode sair de casa. E nesse caso, você já caminhou por 10 anos. Encontrar-se com a Covid-19 e ter um ambiente como o atual é uma oportunidade para refletir sobre várias coisas. O que muitas pessoas chamam de infelicidade pode ser felicidade para si mesmo. Não faz sentido se não for feliz, certo? O objetivo é se tornar verdadeiramente feliz. Mesmo que você queira, não vai acontecer automaticamente. Se você não conhece a verdadeira felicidade, vamos encontrá-la. O aprendizado é sobre usar isso. Se isso pudesse ser entendido em 3 meses ou 6 meses, não seria difícil, certo? 3 anos para passar de 3% para 5%. Entendo que é difícil. Depois de praticar, acho que em mais 2 ou 3 anos, talvez consiga entender cerca de 20%. Bem, recentemente surgiram informações assim. O nome não é algo que se tenha há muito tempo, não é? Bem, justamente por isso, é desafiador, mas o fato de conseguir agarrar isso tem um significado e um valor. Afinal, eu consegui isso. Eu conheço esse valor, por isso quero de alguma forma transmitir isso a muitas pessoas e colaborar. Aqueles que entenderam dessa forma estão realizando essas atividades. Não há necessidade de colaboração entre pessoas que fazem as mesmas atividades em todo o mundo, pois é suficiente que haja muitas delas ao redor do mundo. Bem, as pessoas que participaram do call público têm suas razões, mas de qualquer forma, elas querem melhorar um pouco o seu estado atual. Acredito que foi por isso que participaram. Esse senpai participou exatamente da mesma maneira há 1 ano, mas eu não fiz nada. Sim,
E mesmo assim, muitas pessoas dizem que melhoraram. Aqueles que estavam inseguros há um ano também estavam na mesma situação. Há oportunidades para perseverar dessa forma. Há oportunidades. É sobre fazer ou não? Da minha responsabilidade.